Oi gente, meu nome é Alice e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse suporte de plantas. Vamos para os materiais necessários? Vamos utilizar fita métrica, tesoura, uma argola de madeira ou de metal, cordão de algodão trançado com aproximadamente 4 milímetros de espessura, onde serão utilizadas 8 fios com 4 metros de comprimento e 2 com 1,20 m de comprimento. Com os nossos 8 fios posicionados aqui na argola, eu dobrei eles ao meio e coloquei o centro aqui. Eu gosto também de dar uma ajeitadinha, colocar 4 embaixo e 4 em cima, mais ou menos, eu acho que fica mais bonito, assim. E agora a gente vai fazer o nó escondido para juntar esses fios com o nosso fio de 1,20 m. A gente vai dobrá-lo dessa forma. Vamos posicionar aqui, segurar e dar a volta. Aqui eu já dou uma apertada logo no início. E vamos envolvendo os fios. Agora eu gosto também de ir puxando os fios que a gente está unindo, para deixar essa parte da alça mais justa. E agora eu continuo. E você pode continuar até onde você achar legal. Eu vou parar por aqui. Você procura a alça que a gente deixou no início. Vamos pegar o nosso fio e passar por dentro. Vai ficar dessa forma. E aqui, ó, você pode segurar desse lado e puxar aqui em cima. Dessa forma, o nó ficou escondido aqui dentro. Vou cortar o excesso. Cuidado para não cortar um dos fios grandes, tá? Vou colocar aqui para dentro com a tesoura a parte que a gente cortou. E pronto. Iniciamos o nosso suporte. Se você não tem uma argola, você também pode fazer um punho com o próprio cordão. Tem outro tutorial aqui de outro suporte que eu fiz dessa forma. Eu vou deixar o card aqui para vocês, se vocês tiverem interesse. E agora a gente vai separar em grupos de 4 fios. Para fazer os nossos detalhes. Vou pegar esses 4 fios e vou iniciar o nó espiral ou nó DNA. Vamos ter esse fio da extremidade esquerda, o fio da extremidade direita, por cima dele, por trás dos fios centrais e por cima do fio da extremidade esquerda. Novamente, o fio da extremidade esquerda por cima, o da extremidade direita por cima dele, por trás dos fios centrais e por cima do fio da extremidade esquerda. Aqui a gente sempre vai fazer para o mesmo lado. Você poderia estar fazendo, passando o da direita por cima, o da esquerda. Poderia estar fazendo para o outro lado,
que também daria certo, só mudaria o sentido que o nó estaria girando. E aqui a questão é você sempre fazer para o mesmo lado. Às vezes acontece da gente se confundir e fazer para o outro lado, mas não tem problema, é só a gente desfazer e voltar. Aí eu dou uma giradinha aqui e continuo fazendo a esquerda por cima, a direita por cima, por trás e puxa. Quando eu aprendi a fazer esse tipo de suporte, eu ficava girando ao redor do suporte para sempre estar com o fio no mesmo sentido que estava no começo. Mas depois eu percebi que eu podia só ir girando aqui mesmo que dava certo. Esquerda por cima, direita por cima, por trás e por dentro. Por cima. Você pode também ir puxando contra. A gente pode girar para deixar ele mais robusto ou ir fazendo assim para ele ficar sempre de frente para a gente e depois gira. Por exemplo, agora, aí você percebe que ele está fazendo assim, né? Você pode girar ele para você para ficar de frente. E quando tiver uma quantidade suficiente de nós, você gira tudo e de novo ele vai estar de frente para você. Pronto, gente, eu fiz aqui a primeira alça. Ela tá com aproximadamente 26 centímetros, 25. E agora eu vou fazer as outras 4 alças. Pego mais 4. Vou pegar esses 4 aqui. Separo em fios de extremidade e de centro. Passo por cima do fio da extremidade esquerda, o da direita por cima dele, por trás e por cima. Eu gosto desse primeiro, deixar bem justinho, bem perto do nó aqui escondido. Aqui. Então, gente, tô aqui fazendo a quarta alça da mesma forma, passando da esquerda por cima ou da direita por cima dele, por trás dos fios centrais e puxando. E vocês devem ter percebido que tem alguns fios bem maiores
que outros, sobrando aqui embaixo, né? Isso acontece porque esses fios da extremidade, eles são consumidos mais rápido do que os fios centrais, porque se você pensar, o fio central, ele tá só vindo reto aqui, e o das extremidades está sendo consumido toda vez que ele dá o nó. Então, uma opção seria, ao iniciar, ao invés de cortar 8 fios de 4 metros, você poderia cortar 4 fios de 4 metros e 4 fios de 3 metros, digamos. E dessa forma, quando você fosse fazer os grupos, você sempre pegaria os 2 fios menores e colocaria no meio e os maiores nas extremidades. Eu posso trazer isso em outro vídeo. Outra opção seria a gente fazer um nó alternando aqui. Aqui a gente tem esses 2 na extremidade e esses 2 no centro. A gente pode mandar eles para frente, trazer esses para a extremidade e começar a utilizar eles aqui. Isso poderia ser um detalhe. A gente pode dar um nó quadrado agora completo, passando por cima aqui, ó, por trás e puxando. Fica bem lindo. E poderia continuar o nó espiral aqui embaixo, repetindo para esse mesmo lado. Ou poderia fechar um nó quadrado aqui, pegando para o outro lado. Depois, prosseguir o nó espiral. Fica a seu critério, são ideias para a gente trabalhar no macramê, que tem infinitas possibilidades, né? E quanto mais a gente economizar o material, melhor. Mas nesse vídeo a gente vai fazer tudo com nó espiral mesmo. Eu quis fazer dessa forma para vocês verem, terem noção que esses da extremidade consomem mais. E em um próximo vídeo eu posso fazer essa opção de cortar a metade dos fios menores e a outra metade maior. Agora eu vou finalizar aqui a alça e volto para falar com vocês quando ela estiver pronta. Pronto, gente, as nossas 4 alças estão finalizadas. E agora a gente vai fazer um nó quadrado, aproximadamente 15 centímetros de distância do fim do nó. Aqui mais ou menos. Vamos passar o fio da esquerda por cima, o da direita por cima dele, por trás, puxar, o da direita por cima dos fios centrais, por trás dos fios centrais aqui e por dentro. E aqui você pode dar uma ajustada, segura e puxa. Eu gosto de girar um pouco o nó espiral aqui em cima para que fique alinhado, sabe? Aí eu dou uma giradinha aqui assim. E vou fazer o mesmo para os outros, tentando manter aproximadamente a mesma altura. Passando por cima, o da direita por cima dele, por trás dos fios centrais e por cima novamente. Mais ou menos aqui. O da direita vai passar por cima dos fios centrais. Vou apertar o de cima, seguro e puxo de baixo. Tá aproximadamente a mesma altura, tá um pouco mais para baixo esse. Da mesma forma,
Agora a gente vai unir os fios com outro nó escondido a aproximadamente 10 centímetros de distância do nosso nó quadrado, utilizando o nosso fio de 1,20 m. Nós vamos fazer a argola e posicionar aqui. Eu gosto de deixar de uma forma que os nós fiquem para fora, assim, não fiquem tronchinhos para dentro, né? Você vai dar a volta. Aqui mesmo eu já gosto de dar uma apertada. Cuidado para não puxar esse fio aqui, que a gente vai precisar dele. Deixa eu só dar uma olhada se... Eu vou descer mais um pouco. Agora tá uns 10 centímetros. Dei essa ajustada inicial e vou continuar envolvendo os fios. Aperta bem, porque esse nó aqui que vai sustentar o nosso vaso também, né? Pra mim, esse tamanho tá bom. Vou finalizar. Vou procurar a argola que a gente deixou no começo. Vou passar o nosso fio que a gente tá usando por dentro da argola. Gosto de dar uma puxada assim. Isso aqui de segurar desse lado é opcional, tá, gente? Você pode só passar por dentro e puxar aqui, sem segurar. Mas eu gosto de segurar para deixar ele mais justo. E agora o fio que sobrou na parte de cima a gente puxa. E agora o nó tá escondido. Eu vou deixar a parte que sobrou aqui mesmo, para deixar mais volume na franja. Vou cortar só a parte de cima. Esconder a parte que eu cortei. Vou cortar o excesso da franja aqui embaixo, que como vocês podem ver, alguns sobraram bem mais e outros ficaram aqui, que foi aquela questão que eu expliquei sobre o nó espiral consumir mais o das extremidades do que os centrais. E agora eu vou ajustar aqui a franja e volto para mostrar o resultado final. Pronto, gente, esse foi o resultado final do nosso suporte. Ele ficou com aproximadamente 90 centímetros de comprimento. E o que eu quis dizer com ele se dar bem com qualquer tipo de vaso, eu me referi ao formato do vaso. Por exemplo, esse formato e esse formato são diferentes. E o suporte consegue acomodar muito bem os dois. Você só precisa organizar e distribuir bem as alças ao longo de toda a circunferência do vaso. E também serve para esse outro modelo aqui. Isso acontece porque os suportes, eles também podem ter essa parte aqui do fundo com mais nós. Poderia ser feito um nó utilizando os dois fios dessa extremidade e os dois fios dessa extremidade aqui juntos. E aí uma envoltória do vaso seria formada. E dessa forma é melhor quando você já tem noção do tamanho do vaso, do modelo. Caso você não tenha e queira fazer mesmo assim, eu indico que você faça dessa forma, mantendo o mesmo grupo até o fim.
sem fazer nós alternados. Eu também queria falar para vocês que evitem usar argolas de madeira com vasos muito pesados, porque elas não são tão resistentes assim. Então, se você quiser uma coisa mais segura, você pode fazer, para um vaso muito pesado, você pode fazer uma alça, um punho de rede. Tem um tutorial aqui, vou deixar no card, que eu já mostrei, né? Eu falei antes. E com certeza é mais seguro se você tiver um suporte mais pesado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se vocês fizerem, me marquem, me falem. Eu vou amar saber, vou amar ver. E muito obrigada por ter ficado até aqui acompanhado o vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo e fica me acompanhando que vai ter muita coisa legal por aí.